Cumprimento a todos, sou o professor José Tadeu Paulo Henriques, da Universidade Federal do Pará, responsável pela disciplina Processo Decisório. Tomar decisões é uma atividade típica do administrador. Nós vemos agora um momento econômico, o mercado passando por situações atípicas, segundo os jornalistas especializados, crise igual só aconteceu em 1929. E esse momento, ele está refletindo decisões tomadas há algum tempo pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush, e se refletindo agora em toda a economia. Vejam que as decisões tomadas por um país ou por uma empresa, elas em tese refletem em todo o contexto da instituição, não só no contexto interno, no contexto externo da instituição. Nesse momento, nós vamos fazer uma abordagem sobre a unidade 1 e a unidade 2 do nosso módulo. Posteriormente, fazemos uma nova abordagem sobre as demais unidades. Na unidade 1, nós temos a informação como a informação e a comunicação no processo decisório. Por que a informação é importante no processo de decisão? Na realidade, nós vivemos algumas eras. A era da terra, a era da máquina, e vivemos hoje a era da informação. A informação é gerada através da internet e de outros veículos de comunicação celular. A informação, ela é tida de forma interna e de forma externa. As informações internas normalmente são processadas e registradas nos sistemas específicos de dados, no banco de dados internos da instituição. Informações externas também são armazenadas, são captadas através dos vários veículos de comunicação, rádio, televisão, internet, né? E também inseridas dentro desse banco de dados, que é o sistema de informação. Certo? O módulo fala também, a unidade fala também de alguns tipos de informação. Nós temos a informação institucional, a informação intermediária, a informação operacional. A informação institucional, ela é voltada mais para a direção da empresa. Ela permite observar o ambiente da instituição. O gestor, os CEOs, os chefes executivos de office das organizações, eles precisam ter uma visão mais ampla, uma visão que a gente chama de uma visão conceitual. Eles precisam de informações externas e internas que permitam tomar as decisões chamadas estratégicas ou decisões de longo prazo da organização. As decisões intermediárias são mais voltadas ao corpo gerencial, à média gerência, e ela permite, em função das variáveis externas, monitorar os processos, ou seja, externas e também internas, mas elas visam basicamente o monitoramento dos processos. As informações do tipo operacional, elas se voltam às chefias, aos chefes de seções, aos supervisores. São informações que visam a execução das tarefas, a execução das atividades diárias da empresa, né? Essas informações todas, como já falamos anteriormente, elas estão no sistema de informação da empresa, o SIG, que é um banco de dados criado para gerenciar as informações da empresa, tanto externas como internas. Certo?
O SIG ele pode funcionar de várias formas, né? Normalmente através de um sistema operacional específico, mas você pode ter um SIG dependendo do tamanho da sua organização. Não necessariamente você precisa de um sistema operacional de último nível, último tipo para gerenciar informações. Desde que você tenha um computador, você pode criar um banco de dados para monitorar essas informações que você precisa, né? Então, vimos aí que a informação ela faz parte do processo decisório, ou melhor, ela é quem dá respaldo para o processo decisório. As informações internas, elas são geradas normalmente pela contabilidade da empresa. A contabilidade da empresa processa os dados e esses dados se transformam em informações para a tomada de decisões, tanto decisões estratégicas, como decisões táticas, como decisões operacionais. Os relatórios gerados pela contabilidade são de fundamental importância para a tomada de decisão da empresa. Certamente que esses relatórios serão analisados à luz dos acontecimentos, né? Por exemplo, o que vai acontecer com uma empresa que depende hoje de capital para funcionar? Sabemos que a situação financeira atual é de restrição de crédito. Houve uma perda de credibilidade no mercado financeiro. Essa perda de credibilidade ela vai redundar certamente em recessão, em restrição de crédito. Ora, se vai haver uma restrição de crédito, certamente que você vai ter que adequar as suas vendas, os seus financiamentos de venda a essa nova situação de crédito de mercado. Logo, as informações internas elas são processadas em função das informações externas, ou seja, das informações que nós recebemos do mercado. Passaremos agora a comentar a unidade 2. A unidade 2 do módulo de vocês trata da introdução ao processo decisório. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre a história do processo decisório, como tudo isso começou. Nós sabemos que a administração começou a ser entendida como ciência a partir do final do século XIX, principalmente início do século XX, com a aplicação por engenheiros, Frederick Taylor, Fayol, e por sociólogos como Max Weber e outros seguidores, né, que compõem a teoria clássica da administração. Então, no período de 1910 a 1950, o processo decisório das empresas era mais voltado ao ambiente interno das organizações. Mas por que se fazia isso? Será que esse pessoal não entendia muito? É simples, a administração evolui, assim como evolui a sociedade. Naquela época, a grande preocupação das empresas era produzir, como produzir melhor, como melhorar a produtividade. A preocupação de Taylor, Fayol e Weber e todos os seguidores, inclusive mais tarde o Henry Ford, que criou a linha de montagem, era produzir em massa, porque a humanidade cresce em progressão geométrica e a produção de bens crescia em progressão aritmética. Então, havia necessidade de se criar sistemas de produção em massa. Logo, as decisões empresariais eram mais voltadas a questões internas de como produzir, de como fazer. O mercado ele ficava relegado, até porque não havia grandes preocupações, porque existia pouca oferta de bens e muita gente para adquirir bens. Quer dizer, não havia essa preocupação com o mercado. Tudo que se produzia se vendia. Então, nesse período, as decisões eram mais rotineiras, eram mais voltadas ao ambiente interno das organizações.